senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna para passar algumas informações, do belíssimo trabalho que vem sendo feito na SEJAP, na Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado, na pessoa do secretário Murilo. Sexta-feira, nós estivemos no município de Timon, visitando as APACs, a sede provisória da APAC, a penitenciária Jorge Vieira, o centro de detenção provisória, que inclusive a comissão de obras desta casa já visitou, e o terreno que o município doou para a APAC, onde será construída a sede própria da APAC. E terminamos com a audiência, na verdade uma reunião, provocada pelo doutor Elismário, da 3ª Vara Criminal, juiz de execuções penais, promotores, delegados, o sistema que compõe a Secretaria de Segurança. Mas também, antes de adentrar aqui, de fato, ao tema, presidente Glaubert, que aqui preside esta sessão, gostaria de falar alguns dados de como hoje está o nosso sistema carcerário, deputado Fernando Furtado. Nos 5 primeiros meses de gestão do governo Flávio Dino, os números são outros. As gestões mudaram. Isso de presídio para presídio, sistema para sistema. Para você ter ideia, e aqui eu trago algumas informações, que de janeiro a maio de 2014 foram 53 fugas. Esse ano de 2015, 37 fugas. Uma redução de 30% no estado do Maranhão. E quando a gente traz essa realidade para São Luís, o número é bem maior. O ano passado foram 42 fugas. Esse ano, apenas 16. Ou seja, 61% de redução. E aí mostra o trabalho eficiente que a SEJAP está fazendo em todo o estado do Maranhão. Porque além do número de fugas ter diminuído, deputado Wellington, o número de mortes dentro dos presídios também diminuiu. Diminuiu no estado do Maranhão, que saiu de 14 mortes para 6. E em São Luís também houve uma redução também bem maior, de 63%. O que nós vemos é um trabalho planejado, um trabalho eficiente, sem falar dos processos seletivos, para ajudar os agentes penitenciários do Estado, incluindo também os equipamentos, como coletes, que já foram entregues. Ou seja, a gestão do sistema penitenciário do Maranhão está dando resultado, está sendo eficiente. Os dados estatísticos comprovam isso. E você adentra hoje, pelo menos no presídio que eu tive condições de entrar em Timon, você vê um outro nível de organização, você vê um outro nível de dignidade, inclusive para aquelas pessoas que estão ali encarceradas. Mas acreditamos que aquelas pessoas que ali estão são passíveis de recuperação. E aqui faço uma ressalva especial às APACs. As APACs do Estado do Maranhão, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nós temos 6 delas aqui no Estado do Maranhão. Nós temos em São Luís, Imperatriz, Coroatá, Viana, Timon e Pedreiras. Elas somadas, todas elas somam 285 vagas, que é um sistema completamente diferente de um presídio como o de Pedrinhas ou como os presídios convencionais. E elas, apenas 154 pessoas estão ocupando essas vagas, ou seja, pouco mais da metade. E aí... Deputado Rafael, quando puder me conceder uma parte. Com certeza, deputado. Deverá haver imediatamente uma força-tarefa para reduzir, inclusive, a nossa população carcerária que se encontra nos presídios onde não há comprovadamente o restabelecimento daquele ser ao meio da sociedade. E as APACs, o índice de inserção social dessas pessoas é muito maior. Até porque as APACs não cuidam apenas dos condenados, mas também das famílias das vítimas, inclusive. Porque a assistência não é simplesmente para quem cometeu o crime, mas também para quem sofreu o crime. Ou seja, e lá nós tivemos essa reunião
fizemos inicialmente um café da manhã na PAC em Timon, que tem 39 vagas disponíveis, mas que apenas 7 condenados ocupam elas. Hoje tivemos a grata felicidade e surpresa de que 12 condenados essa semana irão para a PAC do município de Timon, inclusive, e aí tem todo um processo legal para esses presos ter direito a uma assistência como essa. Então, aqui sim se recupera o ser humano, não, infelizmente, no sistema convencional. Deputado Otelino. Deputado Rafael, o pronunciamento de Vossa Excelência é muito oportuno, no sentido, inclusive, de reconhecer os esforços do atual governo, no sentido de tomar o controle do sistema penitenciário de Pedrinhas. Um dos grandes problemas do sistema penitenciário no Maranhão, mas temos que falar especificamente de Pedrinhas, era que ele estava completamente sem controle. Muito embora eu tenha dito algumas vezes, inclusive quando nós éramos de oposição, que o problema do sistema penitenciário não era um problema do secretário que estava conduzindo. O secretário até era um técnico de renomado conhecimento na área. Passou um período sendo no governo anterior, que era o delegado Sebastião Uchoa. Mas aquilo tinha que ser compreendido, como hoje como um problema de Estado. É preciso ter ação articulada do governo para resolver o problema do sistema penitenciário. Claro que não será resolvido do dia para a noite, mas o pronunciamento de Vossa Excelência traz à tona essa discussão que é importante, os investimentos do governo que já estão sendo feitos no sentido de ter o controle da situação, e também é atual por conta da vinda da CPI do sistema penitenciário, que estará aqui em São Luís amanhã. Obrigado pela parte, deputado Otelino. E também falando em investimento, deputado Otelino, o governo do Estado adquiriu 2.000 tornozeleiras eletrônicas para beneficiar aqueles presos que estão enquadrados no artigo 319 do Código do Processo Penal, para terem direito a esse mecanismo. Aos presos também, com relação à Lei da Maria da Penha, preso provisório, prisão domiciliar. E aí sim também vagar um pouco o sistema penitenciário convencional. Claro que isso vai depender da Justiça. A Justiça conceder esse benefício. Deputado Rafael, quando possível, me conceda uma parte. Deputado Eduardo. Primeiro, dizer a Vossa Excelência que não existe nenhum sistema penitenciário ideal e perfeito. Nós acompanhamos agora, através da imprensa nacional, que as ordens de ataque aos ônibus em Alagoas partiram de dentro do presídio de segurança máxima de Alagoas. Então, assim, com esse exemplo, além de vários outros, as rebeliões que acontecem quase que diariamente em outros presídios, nós percebemos que realmente o sistema penitenciário brasileiro precisa de melhorar e muito. Mas eu quero relembrar aqui e dizer que quando a vinda da Força Nacional para o Maranhão, mesmo com a Força Nacional dentro do presídio de Pedrinhas, aconteceram rebeliões. Então, eu acho que o que acontece hoje, muita gente não sabe disso, mas a Força Nacional já não está mais no sistema penitenciário de Pedrinhas desde março deste ano. E mesmo com a saída da Força Nacional, percebe-se que, na verdade, o controle no que diz respeito ao sistema penitenciário do nosso Estado melhorou bastante, se comparado com o que acontecia anteriormente. Portanto, com esse exemplo, eu digo, e evidentemente, que todos os esforços que forem feitos no sentido de aperfeiçoar o sistema penitenciário do nosso Estado deverão ser feitos pela parte de todos, uma vez que não existe o sistema ideal, mas reconhecer o esforço. Essa casa, e aí diga-se de passagem, com a contribuição, inclusive, dos deputados de oposição, reconhecendo a importância, aprovou a medida provisória encaminhada pelo Poder Executivo, que abriu novas vagas para contratação, tanto de vigilantes como de agentes penitenciários, e aí tem que se fazer justiça aos deputados da oposição que aprovaram aqui e reconheceram a importância da medida do governo do Estado, mas tenho certeza que aquilo que depender do esforço do governador Flávio Dino será feito no sentido de fazer um sistema penitenciário cada vez melhor, ainda levando em consideração parceiros como é a PAC, que a gente sabe que efetivamente os dados comprovam que grande parte da ressocialização dos presos se deve ao método APAC,
e, portanto, acho que o governo do Estado caminha no sentido correto. Deputado Conclui, Rafael. senhor presidente. Deputado Rafael, Quem está... me conceda uma parte, Fernando Furtado. Pois não, deputado. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo discurso que está fazendo nesse momento e lembrar que há mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás, eu estive numa reunião, eu juntamente com o deputado Cabo Campos, onde essa reunião era com o secretário da CEJAP, Murilo, alguns de seus assessores e adjunto, e o sindicato dos agentes penitenciários. E diga-se de passagem, que ali naquele momento era uma reunião até certo ponto de confraternização e de reconhecimento do sindicato com relação ao secretário Murilo, que entendeu que tinha que ser parceiro do sindicato. E essa parceria da secretaria com o sindicato dos agentes penitenciários vem também somando para que esse resultado que Vossa Excelência acaba de divulgar seja o resultado favorável àquilo que vinha acontecendo anteriormente no sistema penitenciário. E eu parabenizo não só o secretário Murilo, a sua equipe, como o sindicato, que como parceiro, e é dessa forma que tem que ser trabalhado em todas as secretarias, para que a gente possa ouvir aqueles atores, que são os trabalhadores, que conhecem como ninguém o dia a dia, para que possa obter esses resultados. E apenas para ilustrar aquilo que fala o deputado Braide, quando fala da ordem que surgiu do presídio de segurança máxima em Maceió, eu iria buscar um fato também recente que aconteceu nos Estados Unidos, que Estados Unidos já sabe, são presídios altamente sofisticados, com altamente sistema de segurança, e que um preso fugiu para a porta da frente e ainda deixou um bilhete. Obrigado, deputado. Eu agradeço a parte, só para concluir, seu presidente Glaubert, para dizer que nesse período houve um acréscimo de 10% no número de prisões. Ou seja, mesmo assim, os números de fugas e de morte em presídios têm diminuído. Para concluir, mais uma vez, dizer que essa metodologia da APAC requer a nossa total atenção, senhores deputados. Os deputados que possuem APACs nos seus municípios de origem ou mesmo em qualquer outro município, requer que nós tenhamos mais atenção a elas, porque acredito que nessa sim poderá haver uma ressocialização mais digna para aqueles condenados. Muito obrigado, senhor presidente.